Olá pessoal, nesse vídeo vamos dar mais um vídeo falando sobre o ReRank da Cohere. Dessa vez a gente vai dar um exemplo, meio que tentando fixar alguns conceitos já vistos em vídeos anteriores, usando o Pinecone como Vector Store. Então os dados vão ser gravados no Pinecone, que a gente já viu. Então você meio que vão juntar vários conceitos vistos em aulas anteriores. Então o arquivo é esse aqui, Cohere 4. Então, primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai primeiro abrir essa base de dados aqui. Essa base de dados aqui, ela tem informações sobre LLMs, tá? Llama 2, GPT e GPT-4. Então, vai carregar esses documentos todos. Na verdade, são 41 mil documentos. Vamos dar uma olhada num desses documentos. Esse aqui é o primeiro chunk, primeiro documento. Então, ele aparece aqui, título, resumo, ideia, e tem várias informações aqui. Bom, desses campos todos, eu não vou usar esses campos todos, então eu vou manipular esse data, né, essa informação que a gente pegou desse chunk, e vamos eliminar algumas colunas e vamos montar outras colunas. Vai ficar só com 3 colunas, a coluna ID, a coluna text e a coluna metadata. Tá? E o metadata, por sua vez, vai ter título, URL e uma série de outras coisas. Então, ele vai estar montando aqui um novo dataset, né? Que vamos dar uma olhada aqui, por exemplo, dataset que tenha ID. Esses são os IDs de todos os 41 mil registros, né? Essa dataset tem 41.584 registros, tá? Então, é importante que cada registro aqui ele tem 3 campos, tá? Então, por exemplo, se eu quisesse registrar os 10 primeiros registros, né? Não seria dessa forma que eu faria esse corte, tá? Esse corte aqui, ele continua tendo 3 campos, que é o ID, data e o text e o metadata, tá? Vamos dar uma olhada aqui, dar um print neles, ó. É o ID, text e metadata. Isso é quando eu faço esse corte aqui. Então, por exemplo, eu tenho data, eu já vi data 0, vamos ver, data 1000, o campo ID. É isso daqui. O data 500, o campo ID. É isso aqui, tá? Então, na verdade, o que eu estou querendo agora, eu quero reduzir esses 40 mil, porque esses 40 mil, eles vão ficar tudo mais lento, né? Quando eu calcular o embeddings, isso de 40 mil, vai ficar quase uma hora aqui calculando. Então, eu quero trabalhar só com 10 primeiros registros. Então, o que eu vou fazer? Eu vou varrer for item in data, eu vou varrer um por um, e depois desses um por um, eu vou criar um novo data, que vai ser o data new. O data new ele vai ter o ID, que é o item ID, text, item text e o metadata, item metadata. Se for maior que 10, aí eu interrompo, tá? Então eu vou estar criando um novo dataset, que é o data new, que ele tem então um número menor de dados, tá? Aqui data new 0 é o mesmo de antes, né? Ó, 1910, 011, 08. O anterior ele era 1910, 011, 08. É o mesmo campo. Só que agora eu estou com se eu vou calcular len de data new, ó, len de data new, eu vou ter só aqueles 11, né? Que eu fiz o corte de 0 até 10, tá? Então ele tem len de data new, ele tem os 11. Isso aqui não precisa, que eu já tinha, tá? Bom, vamos então, nós temos então os nossos chunks. Criei nossos chunks, ele está em data new. Agora vamos trabalhar então com os embeddings, aquela coisa toda. Então, primeiro eu vou carregar minha chave do OpenAI. E vou ler minhas bibliotecas.
Então, carregar em bibliotecas e vou ler minha chave do OpenAI. Tá? Agora vamos abrir o Pinecone, que é o Vector Store. Né? Ou seja, eu tenho que carregar esses chunks na Vector Store. Eu vou usar o Pinecone. Tem um vídeo que mostra o Pinecone, como trabalhar com ele. A gente vai estar aplicando aqueles conceitos que a gente já viu. Então eu vou primeiro pegar minha chave do Pinecone e depois eu vou inicializar o Pinecone com essa variável aqui, PC, onde eu vou passar a chave. Tá? Então isso aqui eu abro o Pinecone. Aqui eu vou ter que inicializar umas variáveis, isso chama Cloud e Region, que é onde vai ficar os dados do Pinecone. Tem que configurar isso, tá? Agora eu vou criar um índice lá no Pinecone, vai se chamar ReRankers, tá? ReRankers. Então primeiro ele tenta fazer uma leitura aqui do PC. O PC a gente já abriu lá, é o Pinecone, a nossa conta no Pinecone. O campo pc.listindex, ele vai listar os índices que existem lá no Pinecone. Tá? Se eu entrar aqui no Pinecone, pinecone.io, eu vou entrar na minha conta. Eu já tenho alguns índices criados. Eu tenho o índice ReRankers, livro Python, MyIndex, MyIndex 2, LangChain Index. Tem alguns índices que eu já criei. Então, eu já transferi alguns dados para lá. Tá? Então, aqui, quando ele dá print existing index, ele deve listar essas listas aqui. ReRankers, livro Python, MyIndex, que são os que já existem. Tá? Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar no index name ReRankers, se o ReRankers estiver entre esses índices aqui, então dá um delete nele, porque eu vou criar de novo. Basicamente é isso. E o meu índice lá no Pinecone, ele vai guardar vetores de 1536 posições. Tá? A métrica que eu vou usar para calcular similaridade é cosseno. Também pode ter também produto vetorial ou distância euclidiana. Isso aí é para calcular a distância entre dois vetores, para saber quem é mais próximo de outro. Tá? Então, você pode tentar aqui com cosseno, depois tentar outros aqui para tentar ver se consegue resultados melhores. Então, vamos ver, vamos criar aqui o nosso ReRankers. Tá? Você vê que ele deu o print, ele listou aqui o que tinha, ó. Tinha o LangChain Index, MyIndex, livro Python, ReRankers e MyIndex. MyIndex. Bom, vamos ver se, para dizer que está tudo ok, eu preciso ser capaz de ler o ReRankers. Né? O index name é o ReRankers. Então, eu vou tentar ler. Aqui ele dá um erro de leitura aqui. Se eu executo pela segunda vez, ele já não vai dar mais erro. Preciso executar duas vezes. Agora funcionou. Então ele abriu 1536 são os vetores, tá? Então, bom, vamos fazer um teste básico aqui só para saber se está funcionando. Eu vou usar o Pinecone, ó, Pinecone PC, Pinecone API, vou abrir e eu vou então quero que ele faça um testezinho básico. Eu vou passar para ele uns documentos, tá? Com umas frases soltas aqui e eu vou fazer uma pergunta. Diga-me alguma coisa sobre uma empresa de tecnologia chamada Apple. Aí tem a primeira, Apple é uma fruta popular, tem nada a ver. Apple tem uma linha de produtos inovativos do iPhone, tá. Muitas pessoas gostam de comer maçãs, não. Apple Inc. revolucionou a indústria técnica, ok. Uma maçã a cada 2 dias o médico recomenda. Bom, então só tem duas aqui que tem relação com a Apple. Vamos ver se ele vai achar as duas. Eu dado um conjunto de documentos, me encontre os que são relacionados com essa minha pergunta aqui. Vamos ver o que ele vai achar? Olha, ele achou o seguinte. Apple é conhecida por essa primeira aqui, por produtos inovativos. Acertou.
A segunda foi 0,33, também deu alto, deu Apple Inc. revolucionou. Ok, acertou. A terceira, porque eu pedi 3, né? A 3 é a Apple is a popular fruit. Mas só que você veja que deu um score bem mais baixo, 0,08. Então, ele conseguiu achar já dentro do que me interessa. Aqui nem interessaria fazer re-rank para isso aqui, porque os dois mais cotados, ele já colocou em primeiro e segundo. Ele já ordenou isso aqui pro rank e já está razoavelmente bem. Não preciso nem fazer um re-rank aqui. Mas isso aqui é só para a gente testar que o PC está funcionando. Tá? O PC está funcionando. O re-rank eu ainda não usei. Tá? Ainda não usei o índice do re-rank. Aqui foi só no Pinecone. Tá? Bom, aqui vamos fazer uma outra questão aqui. Eu vou pegar minha pergunta. Minha pergunta vai ser a seguinte: o que é de Stilbert? Porque lá nos meus chunks, eu falei que são chunks relacionados com LLM, né? Então, uma pergunta, que é a primeiro chunk, ele já fala desse recurso aqui de Stilbert. De Stilbert é uma técnica. Então, eu vou escolher essa como primeira pergunta, que está no primeiro chunk já. Então, o que é de Stilbert? Bom, primeiro eu tenho que converter isso para uma embedding, né? Porque quem vai me responder quais são os chunks relacionados com essa pergunta vai ser lá o Pinecone. A primeira abordagem quem vai me dar é o Pinecone. Depois, o Pinecone vai me dar um conjunto de probabilidades, que nem um conjunto de chunks, que nem esse caso aqui. Eu escolhi aqui para que ele me desse os 3 chunks mais relativos à minha pergunta. Aqui também eu vou fazer, só que ao invés de mandar esses documentos aqui, eu vou mandar os chunks que eu acabei de quebrar lá, né? Então, eu vou estar fazendo essa pergunta daqui. Então, eu preciso converter isso em embeddings. Então, eu vou primeiro usar o embedding do próprio Pinecone aqui. O Embed Model ele vai usar o Multilingual E5 Large, que é um embedding que tem dimensão 1024. Tá? Aí ele vai me calcular o comprimento do meu vetor. Meu vetor x, x0 vai dar o meu vetor com a pergunta, e eu vou calcular o comprimento desse x0 aqui, que vai estar no campo values, o valor, porque é um dicionário, né? O campo values ele vai me dar os valores. Então eu vou ter esse vetor com 1024 valores. Por quê? Porque está amarrado nesse modelo aqui que eu estou usando, do próprio Pinecone. A segunda opção, eu vou calcular os embeddings usando Cohere Embeddings. Tá? O modelo que é usado agora é esse aqui, Embed English 3.0. Ele vai me calcular um vetor I, que vai ser o vetor dos embeddings da minha pergunta, tá? Da minha pergunta query. E ele, então, vai me calcular o comprimento. O comprimento também vai dar 1024, porque esse modelo aqui é de 1024. Bom, isso aqui não vai ser legal para mim, porque nós já vimos ali no nosso Vector Store, que eu calculei um Vector Store que tem 1536. Eu preparei o Vector Store para vetores de 1536. Então, quando eu mandar os vetores para lá, eles têm que ter dimensão 1536, senão vai dar erro. Então, para eu ter um vetor de 1536, eu vou usar esse aqui da OpenAI, que o Text Embedding 3 Small, ele permite aqui eu acionar o Dimensions para 1536. Eu ajusto, tá? Então, isso aqui é mais flexível, tá? Então, tudo bem. Eu vou aqui, eu consigo ajustar para o valor 1536, que é o valor que eu carreguei lá quando eu criei o Pinecone. Quando eu criei o Pinecone, eu botei aqui Dimensions 1536, tá? Então, tudo bem. Então, eu vou ter, na verdade, eu vou calcular 3 embeddings aqui. O embedding que eu vou usar é o Z, que é o que tem 1536.
Eu só mostrei aqui para ver que embedding eu posso calcular por diferentes maneiras, né? Então vamos calcular aqui nosso embedding. Ó, ainda não rodei porque ainda está vazio. É aqui. Ó, o primeiro tem 1024, o segundo tem 1024 e o terceiro tem 1536. Eu vou usar o Z. Vamos dar uma olhada no print Z. Ó, é esse vetor aqui que tem 1536 a dimensão desse vetor. O Z0 é o primeiro elemento. Ó, o Z0 é esse cara daqui. Então, Z já é uma lista, né? O meu X, que eu já tinha feito ali, era 1024. E o vetor era esse. Tá? Bom, então eu vou usar o meu vetor Z, tá? Que é o vetor com 1536, tá? Bom, como é que vai ser? Isso foi para eu, aquele vetor foi da minha query, né? Que é o que é de Stilbert. Esse é o vetor da minha query. Bom, agora eu quero uma função que eu vou chamar de embed, em que eu dou uma lista, tá? Uma lista de strings, tá? E eu quero que você pegue nessa lista, você calcule o embedding, tá? Então, eu vou ter nos meus inputs, eu vou passar essa minha lista que você passou aí. E eu vou calcular os embeddings. Calcular e voltar na variável res. E depois eu vou varrer a minha variável res, tá? Para eu colocar no campo x values. Então, o embeddings vai estar me retornando uma lista com os valores lá do embeddings aí, tá? Isso se não der nenhum erro. Tem um bloco de try except, tá? Se der tudo ok, ele vai retornar os embeddings, tá? Essa aqui, embed 2, é a mesma função, só que qual é o nosso problema aqui? O nosso problema é que esse embedding aqui, nessa função embed, ele vai estar usando o multilingual S5 large do Pinecone, tá? Isso daqui tem 1024 a dimensão dos embeddings. Então ele vai calcular o embedding com um vetor de 1024. O embed 2, ele vai calcular com o da OpenAI com um vetor de 1536. Tá? Então eu vou usar o embed 2. O embed 2 ele calcula o embed da lista que eu estou passando com 1536 dimensões. Então eu vou pegar o nosso vetor data_new. Lembra, o data_new ele tem 11 chunks. Eu vou pegar a minha resposta no chunk 0, tá? Então eu vou pegar esses meus 11 chunks, eu vou ler o, o conteúdo do chunk que aparece no campo text. Você lembra que tem 3 campos? Tem o campo ID, tem o campo text e tem o campo metadata. Eu vou calcular o embedding do campo text, tá? Então eu vou pegar chunk test e vou calcular embed 2, que eu vou usar o da OpenAI. Vou pegar vetores com 1536. Carrego ali no embedding e tá bom. Eu vou imprimir esse valor aqui para ver, só para ver como é que fica. Então ele está calculando. Você vê que ele vai imprimir ó, aqui, ó, i, que é isso aqui, i, vírgula, 1536. Então o comprimento do vetor é 1536 e aqui está o vetor, tá? Bom, aqui eu vou fazer um testezinho básico aqui, que é, na verdade eu vou fazer um loop aqui for chunking data new. Eu vou pegar o meu data new, vou carregar chunk por chunk, e aí eu vou calcular os embeddings usando o embeddings model. O embeddings model é o OpenAI, tá? OpenAI embeddings. Aqui eu esqueci de botar 1536, né?
Acho que o default é 1536. Eu nem precisava botar, mas tudo bem. Eu vou calcular os embeddings e vou gerar um novo vetor. Um novo vetor que é o vetor data with embeddings. Vou chamar ele de data with embeddings. Que é, eu vou acrescentar um campo text que vai ser o data, não, na verdade o data embeddings, vou estar criando uma variável nova, que ela vai ter text e embedding, vai ter dois campos só, text e embedding, tá? Então o embedding vai ser esse calculado pela função da OpenAI. Então eu vou estar executando aqui. Então ele vai estar pegando o texto, no caso aqui o texto aqui é o do primeiro chunk, né? Chunk 0. Aí ele vai calcular. E aqui eu vou pegar o do chunk 4, do chunk 5, 5, 1, 3, 5, 3, meio. Então vai ter os 11 chunks aqui. Né? Até o chunk 10, né? Porque vai de 0 a 10. Tudo bem. Então eu tenho meu data with embeddings, que aqui eu tenho meu texto e tenho o embedding de cada texto, que é das meus 10 embeddings, que são para os 10 chunks, que é onde estão as respostas, né? Porque lembra, no Pinecone eu tenho que mandar os textos e os embeddings, tá? E é isso que eu vou fazer agora. Agora eu tenho meu data with embeddings, que tem texto e tem embedding. Eu vou agora mandar para o Pinecone. Para o Pinecone, eu tenho que mandar para o index. Index é a minha chamada do Pinecone. Você pode ver aqui em cima que quando eu criei meu Pinecone, que está lá em cima, eu criei minha variável index. Index é igual a index pc index, tá? Que é o meu espaço lá na Vector Store com 1536 cada vetor, tá? Então, quando eu der index.upsert, né, eu vou estar inserindo isso no Pinecone. Então, eu vou estar inserindo no Pinecone esses vetores aqui. Esses vetores vêm de uma lista dessa variável aqui, toUpsert. ToUpsert, ele vai mandar o ID, o embeddings e o metadata. Tá? Então, para Vector Store, eu não mando texto. Eu mando ID, que vai ser ID 0, 1, 2, 3, o número de cada ID de cada chunk. O embeds do chunk, né? O embeds do chunk, eu vou pegar da variável embedding, que eu acabei de calcular aqui. Né? Lembra que eu calculei aqui no Data Embeddings? Ele tem um campo chamado Embedding e tem um campo chamado texto. Eu nem vou usar o texto. Eu vou usar o Embedding. O texto eu vou acabar usando aqui para montar o metadata. Tá? O metadata vai ter alguma coisa do texto. Tá? Bom, montei aqui o toUpsert e vou enviar isso para o Pinecone. Tá? Então isso daqui é a parte que eu estou enviando os 11 blocos, tá? Para o Pinecone. Aqui deu um erro. Ele deu que não está autorizado. Tem alguma coisa que não está inicializada. Vamos ver como é que a gente inicializa aqui. Eu vou inicializar novamente lá do index. Aqui, quando for no re-rank, eu vou inicializar novamente. Ó, tá asterisco. E vou inicializar novamente esse index. Inicializei o index. Bom, isso aqui foi só para testar. Isso aqui foi para fazer o embeddings da pergunta, o que é Gilbert. Aí depois eu só visualizei. Isso aqui
foi para calcular o embeddings, né, das respostas, dos chunks, né? Por enquanto aqui eu não fiz nada, eu só fiz um teste aqui. E esse aqui é o que propriamente que eu criei o... Esse aqui propriamente eu criei o campo embedding, tá? Então eu estou com o campo embedding, agora sim, eu vou vir para cá e agora funcionou. Alguma coisa não rodou, não esqueceu de rodar. Bom, então ele vai pegar todos os blocos, um bloco por bloco, e vai fazer os upserts, né? Vai dar os index upsert. Então o que ele fez? Ele fez a montagem certinha para montar para o Pinecone, enviando os IDs, enviando os embeddings e enviando o metadado. No metadado tem alguma coisa do texto lá no metadado, tá? Bom, vamos então seguir em frente aqui. Aqui nós temos então o nosso campo X. Lembra o nosso campo X? Ele tinha 1024. Eu vou estar usando o meu campo Z, que tem 1536, que é lá da minha pergunta, é o embedding da pergunta. Você vê que eu, para calcular os embeddings, eu estou usando embed 2, né? Aqui eu estou usando esse embedding aqui, que provavelmente deve estar com 1536, né? Aqui ó, já tem 1536, tá? Que é o len dos embeddings calculados, deu 1536. É sempre ó, 1,1536, depois 2,1536. E você vê que aqui eu não coloquei 1536, quer dizer, o default é 1536, tá? Desse aqui, modelo. Tudo bem. Então eu tenho aqui o meu vetor Z. O meu vetor que eu vou estar enviando é o vetor Z, porque ele está com os embeddings com 1536. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar o meu vetor Z, é o meu vetor da minha pergunta, né? Eu já tenho em index todo o meu vetor carregado lá no Pinecone. Os 11 chunks eu já carreguei lá, já dei o upsert e já estou com eles carregados no Pinecone. Então o Pinecone está com todo o meu banco lá, no caso são 12 chunks, já está tudo lá carregado. Agora eu vou fazer uma query. Query eu vou pegar a minha pergunta, e aí eu tenho que pegar a minha pergunta, eu tenho que pegar o embedding da pergunta, né? Que é esse Z. Esse Z é o embedding da pergunta. Com 1536, tem que ser o embedding com 1536 a dimensão. E então eu vou mandar essa pergunta para o Pinecone, que é o index. Então, Pinecone, estou te mandando esse vetor aqui, ó, que é o vetor Z, é o vetor da pergunta, o que é Dilbert, né? Pinecone, me retorna os 5 chunks, eu mandei 10 chunks para ele, me retorna os 5 chunks mais prováveis da resposta a essa pergunta tá lá, tá? Então, vou fazer minha query. Pronto. O meu primeiro chunk, o chunk que ele achou mais provável, foi esse aqui. Dilbert é uma versão destilada do BERT, que já acertou de cara, já é o primeiro realmente, tá? O score deu 0,67, tá? O segundo foi o 5, foi o chunk 5, tá? O chunk 5 vai ter and teacher hidden, tá? Quer dizer, esse aqui primeiro foi o chunk 0. Esse segundo foi o chunk 5. Depois, o próximo é o et al. 2018, tá? Que foi o chunk 9. Depois, ele mandou esse 3EG BERT. 3EG BERT, que é o chunk meia dúzia, tá? Então, esses foram os 4. Ah, tem 5, né? O quinto é examples per batch, que é o chunk 8. Então, isso aqui foram as respostas do Pinecone. É o teste de similaridade do Pinecone. Ele já me dá um conjunto de respostas. Essas respostas eu vou anotar em Query Results.
Então, query results, ele tem ao todo, top K, 5. Ele tem 5 chunks, tá? Que tem as respostas. Agora eu vou pegar esse meu... esse é o query results, tá? Agora eu vou pegar meu query results, eu vou pegar a variável matches, tá? Ó, a variável matches é essa aqui, ó, matches, tá no query results. Eu vou varrer a variável matches, tá? E eu vou identificar quem é o ID, quem é o metadata text. Do metadata, eu vou pegar o campo text, ó, metadata tem esse aqui, ó, o campo text, que é onde está o texto, tá? E eu vou pegar o ID. E vou montar nessa lista aqui que chama de documents, tá? Então, documents ele vai pegar só dois campos, o ID e o text, tá? Então, recapitulando, nós temos, o que ele retornou? O primeiro foi o ID 0, né, com Distilbert, e é uma versão destilada do Bert, que é onde está a resposta. A resposta à minha pergunta realmente é a primeira, ele acertou aqui. Depois, ele vai pegar o ID 5, and teacher hidden. Depois, ele vai pegar o ID 9, que é at all. Depois, o ID 6, que é 3G Bert Base. E o ID 8 examples, tá? Então ele pegou aqui os 5. Quem fez isso foi o Pinecone, tá? Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou re-ranquear. Eu quero que você pegue esses 5, tá? E vou re-ranquear aqui. Aqui, veja o que eu fiz aqui no começo, quando eu chamei o Pinecone, tá? Eu fiz usando o index query, né? Fiz um index query, onde eu perguntei os 5 primeiros. Agora, eu vou entrar no Pinecone e eu vou chamar essa função inference re-rank, tá? Onde eu vou fazer a minha pergunta e meus documentos vai ser a variável documents, tá? Quem é documents? Documents eu acabei de criar aqui, ó. São esses documents aqui que eu acabei de criar. Que são... Então, eu estou mandando para ele esses 5 que ele já me calculou inicialmente. Tá? Então, veja, eu fui no Pinecone, eu fiz uma primeira consulta com query. Ele me retornou 5 chunks mais prováveis de ter a resposta. E, realmente, eles estão já ordenados por score. E o mais importante, realmente, é o primeiro. Agora eu vou pedir para ele fazer um re-rank. Re-rank. Eu peço para ele re-ranquear. Dessa vez eu quero que você me mostre os 3 primeiros só. E eu estou mandando para ele, eu não estou mandando para ele todos os chunks. Eu estou mandando só os 5. Tá? Então eu peço 5 e peço para ele re-ranquear. Tá? Isso é o re-rank do próprio Pinecone. Bom, vamos ver qual foi a resposta? Agora temos 3 respostas, né? A primeira resposta continua sendo o ID 0, tá? De Stilbert é exatamente a mesma, é o mesmo chunk do que deu antes. O segundo é o ID 5, and teacher hidden, mesma coisa. E o terceiro já deu diferença. O terceiro, ele botou o 8º, ó, examples per batch, que era, na verdade, o quinto da nossa primeira busca. Então, na nossa primeira busca, a gente achou 05968. Agora, a gente ficou com 058. Percebeu que o terceiro lugar ele trocou de posição? Então, ele já está colocando um terceiro aqui que ele não tinha colocado antes. Tá? Tudo bem. Então, vamos fazer o seguinte agora. Agora vamos tentar recapitular isso aqui. Ó.
eu tenho minha pergunta query, eu vou calcular os embeddings da minha pergunta, que é o embed 2. O embed 2 lembra que vai chamar o OpenAI, o embeddings da OpenAI, e vou calcular isso no campo, no vetor XQ. XQ vai ter lá nosso campo com 1536 dados, tá? Aí eu vou criar essa função aqui, que ela, na verdade, ela calcula o embeddings da minha query, tá? Então eu vou chamar getDocs, eu vou passar minha query, ele vai pegar minha query, vai calcular os embeddings, e depois ele vai consultar o meu Pinecone. Ele vai consultar o Pinecone, ele vai passar o vetor, que é da minha query, XQ, o embeddings da minha query. Top K, eu quero 5 maiores respostas. E obtém as respostas, então. Então isso aqui basicamente é a mesma coisa que eu fiz antes, só que eu coloquei aqui numa função, tá? Vamos ver o resultado. O que é Gilbert? Então, o primeiro bloco ele respondeu Gilbert é uma versão da BERT, ok, é a mesma coisa. O segundo, and teacher, hidden, ok. O terceiro, et al. O quarto, 3BERT. E o quinto, exemplos per BERT. Ok, é a mesma coisa que a gente já tinha feito antes, tá? Eu só coloquei agora numa função, tá? Então esse foi o argumento do re-rank, né? Eu fiz um re-rank usando o próprio re-rank do Pinecone, tá? Que foi quando eu chamei esta função aqui, PC Inference Re-rank. Agora eu vou usar o re-rank do Courier, tá? Eu vou usar o re-rank do Courier. Então eu vou chamar o Courier, tá? Aqui tem a minha chave do Courier, tá? Eu vou pegar os meus documentos iniciais, aqueles meus 11 documentos, tá? Lá na variável docs, né? Variável docs. Eu posso calcular aqui lendocs. Eu acho que não tem lendocs, não. Tem. Eu já tenho aqui 5 documentos na minha variável docs. A minha variável docs, ela não tem os documentos originais. Ela tem os 5 documentos, só aquele meu Pinecone. Lembra o Pinecone? Eu fiz a primeira chamada do Pinecone para ele perguntar com uma query. E ele retornou 5 blocos. Depois é que eu usei o re-rank para chegar nos 3 e fechar em 3, né? Então o docs é aquele meu conjunto inicial, que eu tenho 5. Então são meus 5, aqueles do 0, 5, 9, 68, tá? Então são os meus 5 primeiros blocos, tá? Meu primeiro bloco é Distilled Distilled Version, né? O segundo bloco, ele vai and teacher hidden. É o meu segundo bloco. O terceiro, et al. 2018. O quarto, 3EG BERT Base. E o último, examples per BERT, que é o 8, né? O index 8. Tá? Aqui ele já colocou a numeração dele, né? A numeração dele aqui, ó, foi 0, 1, 2, 3, 4. Aqui ele já numerou, não é o número do ID do original. É o número que ele deu aqui, colocou tudo em ordem. Mas estão aqui os 5 que foram recuperados pelo Pinecone. Aí eu pego o docskey. O que ele pega? Você vê que esse nosso aqui é um dicionário, né? Como abriu entre chaves, isso aqui é um dicionário. A primeira parte do meu dicionário é o texto propriamente dito, docskey. O keys é o dicionário propriamente. Esse daqui seriam os values. Os values seriam esses IDs aqui. Tá? Aí eu vou converter esses keys numa lista, tá? Então eu tenho convertir ele nesse keys list, convertir ele numa lista, tá? E agora eu então vou fazer o re-rank, porque no re-rank, quando eu passar os documentos, esses documentos aqui, essa variável aqui tem que ser uma lista. Por isso é que eu tive que fazer isso aqui. Keys list igual a list doc keys. Eu não posso passar o doc keys direto, que ele vai dar erro.
eu tenho que converter isso para uma lista. Ele não pode passar um dicionário aqui. Tem que converter primeiro para uma lista. Então, eu converti ali para a minha keys list. Então, eu estou mandando aqui os meus 5 chunks, né? E eu quero que você dê o re-rank disso, tá? Re-rank disso, eu vou colocar aqui para 3. Eu quero de 5, eu quero que você me passe para 3. Vamos ver quanto é que vai ficar. Re-rank docs é a minha resposta. Tá? Então, ele vai ter minha resposta aqui. Tá? O primeiro, você vê que é Distill Bert is a distilled version of Bert. Então, continua sempre dando o primeiro bloco, é sempre esse, né? O index 0. O próximo bloco começa aqui, tá? Teacher Hidden, tá? Também bateu, é o mesmo bloco. O próximo bloco vai estar lá no Re-Ranker, que é o terceiro bloco, vai dar o at all. At all, tá isso daqui. Então, não deu grande diferença. Vamos colocar 4, que aí no quarto deve dar diferença. Tá? Vou chamar aqui para 4 e vou executar. Então, vamos lá. No 4, eu pedi, eu estou mandando para ele 5 blocos. E ele está me escolhendo os 4 mais relevantes. Então, o meu primeiro bloco, sempre aqui no Re-Rank Results, é Distilled is the distilled version, tá? O segundo é aqui, que é And Teacher Hidden, mesma coisa. O terceiro é no Re-Rank Results at all de 2018, também igual, não mudou nada. Até aqui tá tudo igual. Até o terceiro vai igual. Vamos no quarto, que é onde vai dar a diferença. Quarto, quem chamou Examples per Batch. Tá? Você vê que lá no Pinecone, o quarto era 3EG BERT. E o quinto que era Examples per Batch. Então aqui, quando eu mandei ele listar os 4, o nosso Courier, ele já mudou a posição do quarto lugar. Tá? Aqui nós temos aqui, cada elemento é esse tipo de texto aqui, esse Re-Rank Response, esse tipo de texto que dá. Aqui são os resultados, só estou exibindo só os resultados. Aqui eu vou varrer os resultados, eu vou ler os índices dele. Então, os índices dele deu 0, 1, 2, 4. O 0, 1, 2 são os 3 primeiros, que dá certo. A diferença está no quarto, que aqui você vê que ele puxou o quarto. Ele não puxou o terceiro, ele puxou o quarto, que são Examples per Batch. Tá? Ele trocou o 4. Aqui, eu vou chamar aqui a minha função getDocs, que aqui eu tinha puxado antes, né? E vou ler aqui os valores. Aqui, ó, 0, 1, 2, 3, 4. Quer dizer, você vê que a minha quarta posição é o 3. Quando eu chamo o correr, a quarta posição é o 4. Ele mudou exatamente esse cara da quarta posição. Tá? Aqui eu vou imprimir aqui numa forma de lista. O meu primeiro bloco foi esse daqui, que é onde está a resposta, né? Esse daqui é o meu docs original, que tem os 5. And teacher, esse daqui é o bloco 1. Você vê que ó, o bloco 0 no docs original é o nosso Distilbert, que é onde está a resposta. O nosso bloco 1 do original, não é do Courier, é And teacher. O nosso bloco 2 é
et al. O nosso bloco 3 é 3G BERT. E o quarto vai ser o examples. Examples per batch. Tá? Então, eu vou pegar então esses meus docs, que tem na verdade, tem aí os 5, né? Eu vou transformar numa lista e vou mandar então fazer o re-rank usando o Courier. Courier aqui no CO, Courier. Então eu vou pedir para ele listar os 4 primeiros, tá? Então os 4 primeiros, ele vai ficar 0, 1, 2, 3, 4. Isso é o original, né? Então eu vou criar uma função que ela compara então o que é o original, o que é o que o Courier me retornou, que vai estar nessa rotina daqui, tá? Eu não vou mostrar aqui como é que é o desenvolvimento dela, mas é basicamente o que eu fiz aqui separadamente, isoladamente, eu coloquei numa rotina para calcular o valor. Então eu tenho aqui eu mando a minha query, tá? A minha query eu vou chamar o query docs, o get docs, para retornar aqueles docs originais, aqueles 5 originais, tá? Eu retorno os meus 5 originais, eu converto ele numa lista e eu vou mandar para o Courier, pedindo para ele que filtre agora, ao invés de ser por 5, que filtre por 4. Top N igual a 4. Então eu tenho um primeiro top K de 5, que ele vai me retornar 5 chunks no getDocs. Ele vai olhar no meu Pinecone, que tem 11 no Pinecone, me retorne os 5 chunks mais relevantes. E depois eu vou pegar esses 5 chunks relevantes, vou converter ele em lista e vou mandar para o Courier. E peço para ele me re-rank novamente com 4 somente. E depois desses 4, eu vou exibi-los o original e o re-rank. Tá? Então vamos ver como é que isso vai funcionar. Eu tenho essa função aqui, executa a função. E depois eu vou comparar. Então comparar, ele vai mandar aquela minha query. Minha query é que o que é Dilbert? Né? Essa é a minha query. Então o que ele vai exibir? Primeiro o original. O original, primeiro bloco original, foi o 0. Tá? Que eles chamam 0, que é distilled. O re-rank é aqui, ó, foi Distiller version BERT. Ó, Distiller version BERT. Esse é o meu bloco original, que é o primeiro bloco. Quando eu fiz o re-rank no Courier, continua sendo o mesmo bloco. Então, o primeiro bloco, que foi o bloco mais provável, isso não mudou. Aí eu vou imprimir agora o próximo. O próximo é o Teacher Hidden. Isso no original, lá no Docs, que chamou pelo getDocs, pelo Pinecone. O re-ranked, que é o re-ranqueado pelo Courier, deu Teacher Hidden. É a mesma coisa. Então é o mesmo bloco. Tá? O próximo é o et al. No original, et al. No re-rank. Também o terceiro é o mesmo resultado. Deu a mesma coisa. O quarto, lá no Pinecone, ele deu o 3EGBERT. E aqui no re-rank deu o examples. Note que aqui o quarto deu o examples, né? E quando eu fiz o re-rank do Pinecone, o quarto também deu examples. Então o re-rank do Courier coincidiu com o re-rank do próprio Pinecone, que eu usei aqui no Pinecone antes de chamar o Courier, né?
Foi aqui no Pinecone. Ó, Pinecone Inference Re-Rank. O primeiro foi o de Gilberto, o segundo o Hidden, o terceiro Examples. Já deu, quando eu chamei 3, o terceiro já deu Examples aqui. Tá? Então é isso. Ou seja, eu tenho a função do re-rank do próprio Pinecone e a função do re-rank do Cohere. Aqui no nosso exemplo, deu diferença só nos últimos blocos. O primeiro bloco até que não deu grande diferença. Quando eu terminar tudo, é bom eu dar um delete nesse re-rank, tá? Nesse índice re-rank. Se eu não der esse delete, essas informações do index vão continuar estando lá, tá? Então, assim, eu posso usar elas, eu não preciso carregar elas novamente. Mas como esses blocos eles têm a ver com a pergunta, eles têm que estar sempre sendo recalculados, né? Toda vez que você chamar LLM, cada vez que você chama, a pergunta vai mudando, né? Então, esses blocos que você, esse contexto que você vai mandando também muda, né? Então, é interessante dar esse delete aí, que é para você zerar a coisa. Quando vier uma próxima pergunta, você recalcular novos blocos e não ter risco de estar com nenhum lixo. É isso então, muito obrigado.